Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vamos fazer então um procedimento de nivelamento automático da Halter CNC. Bom, pessoal, dificilmente quando nós vamos trabalhar ali com a CNC, nós vamos ter todo o equipamento nivelado, bem como a superfície do material que nós vamos usinar também nivelado, né? Então é importante que a gente tenha algum recurso para detectar aonde são os pontos onde a peça está um pouco mais alta e um pouco mais baixa, para que lá no procedimento de envio dos arquivos, né, dos dados, para a nossa placa de controle, seja corrigido isso, tá? Então imagine que você tem uma placa de circuito impresso aqui. Bom, o material que nós vamos remover aqui é pouco, né, pessoal? É só a camada de cobre que a gente deseja que a ferramenta, né, que a fresa, retire, tá? Então o deslocamento do eixo Z, tá, no sentido de descer na peça, é pouquinho, né? Bom, imagine que essa peça está desnivelada. Se você setar, por exemplo, essa ponta aqui como a parte 0 e a máquina começar a fazer o seu trabalho, partes vão ser removidas. Outras partes a fresa nem vai tocar na placa, né? Então a gente tem que dar um jeito de corrigir isso. E o que eu vou mostrar para vocês é como proceder para desenvolver um sensor, né, para detectar o nível da peça em cada ponto, tá? E também como fazer o procedimento correto de nivelamento automático e também detecção do ponto zero da peça, ok? Vamos lá então. Então, para demonstrar o problema do desnivelamento, eu vou enviar para a Halter fazer uma trajetória simples, tá? Na placa de circuito impresso. A ideia aqui é fazer algumas trilhas de circuito impresso, só que removendo apenas 0,1 milímetros de espessura, ou seja, o suficiente apenas para remover o cobre da placa, tá? A fresa que eu vou utilizar aqui é do tipo V com ângulo de 60 graus e a ponta de 0,2 milímetros. Note aqui, pessoal, que eu coloquei um papel embaixo da placa de circuito impresso, apenas para reforçar o desnível aqui, tá? Para deixar bem evidente o problema que é, e depois mostrar como que fica após o processo de nivelamento automático. Conforme o esperado, né, pessoal, a fresa só tocou nessa parte mais alta aqui da placa, né, e todo o restante aqui não houve nem ao menos o toque da fresa. Então, a gente teve aqui um trabalho prejudicado. O que eu vou mostrar para vocês agora é o processo de nivelamento automático que é possível fazer aqui utilizando um probe, né, do eixo Z, tá? E após aplicar o processo de nivelamento automático, eu mostro para vocês como que fica o acabamento, né? Bom, mas primeiramente, pessoal, nós precisamos construir o nosso sensor de toque na placa de circuito impresso. E como ela é de cobre, né, pessoal, eu vou usar a propriedade condutora dela para simplificar o máximo possível o nosso probe, tá, pessoal? Esse que é o nome dado para o sensor de toque ali do eixo Z, probe, tá? Tem diversas formas de se fazer isso, mas o meu objetivo é fazer de uma forma bem simples com custo bastante reduzido, ok? Bom, pessoal, eu vou fazer conforme nós fizemos lá no caso dos end stops, tá? No sensor de nivelamento automático, nós vamos utilizar o pino SCL da CNC Shield, tá? Então, nosso objetivo vai ser aterrar esse pino, tá? Ou seja, conectar o pino SCL da CNC Shield ao GND. Então, quando o pino SCL da CNC Shield tocar o GND, significa que o nosso sensor tocou a superfície da peça, tá? Então, note que no mesmo conjunto de pinos temos o SCL e ainda tem disponível ali 5 volts de alimentação e o terra, né? E eu vou precisar desses 3 pinos. A fonte de 5 volts é utilizada para alimentar o resistor de pull-up, que dessa vez terá um LED em série para termos uma sinalização visual de quando ocorrer o toque na placa.
O capacitor tem a função de desviar ruídos de alta frequência para o terra. O conector J1, além de disponibilizar os 5 volts, levará o terra para o capacitor e também para o conector J3, de onde sairá os cabos do probe, né? Então, o pino 2 do conector J3 estará conectado na fresa, enquanto o pino 1 de J3 estará conectado na placa sob teste. Então, pessoal, assim como na placa acessório que eu fiz lá para os end stops, postado lá no vídeo 12 dessa série, eu vou usar uma placa universal para essa montagem. E esses são os desenhos que eu fiz lá no KiCad para orientar a montagem. Então ele tem todo o circuito base, né, para os conectores, como eles seriam arranjados, tá, pessoal? Inclusive ali uma projeção 3D dos componentes. Mas na prática, pessoal, como eu não tenho uma placa universal com ilha dupla face, eu vou montar essa placa com alguns componentes de ponta cabeça, tá? Isso devido à posição dos soquetes para os pin headers. E vai servir aí para uma placa provisória. Quando a router estiver pronta, eu uso ela para fazer uma placa dupla face com todos os circuitos e acessórios, tanto para o probe como para os componentes lá dos end stops. O outro fio deverá estar em contato com a placa de circuito impresso que será trabalhada. Para isso, eu fiz essas duas plaquinhas. A maior será utilizada para fazer o contato de fato e a outra é utilizada apenas como um espaçador, né? Se você acompanhou os outros vídeos dessa série de vídeo, não terá nenhuma dificuldade em desenhar a sua própria versão, né? Eu vou deixar o desenho aí, pessoal, com as cotas e também como eu configurei o Sketch You Can para fazer ela na CNC, tá? Então aí está, pessoal, a plaquinha pronta, tá? Então eu coloquei o LED na parte que normalmente a gente utiliza para baixo, né? Que é a parte com o cobre. No caso aqui vai ficar para cima, conforme eu havia explicado, né? Eu não tenho aqui agora uma placa universal dupla face, então eu coloquei todos os componentes que normalmente ficam para o lado de cima, ao conectarem na CNC Shield, eles vão ficar para baixo, tá? Então tem o LED aqui, vai ficar voltado para cima, e aqui nesse pin header vai ser conectado o probe, né, que vai ficar lá na máquina, para detectar o toque da fresa na placa de circuito impresso. E aqui eu tenho os dois sockets para pin header, que esses vão ser então conectados na CNC Shield, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu usei um cabo UTP aqui, pessoal, quando eu coloquei os end stops na máquina, né? Ele tem 4 pares, eu utilizei 3, sobrou um que é exatamente esse que eu vou utilizar aqui, né, para fazer o probe, né? Então eu coloquei um socket para pin header, né, para 2 vias, conecto aqui, pessoal, sem segredo nenhum, tá? Aqui não tem a relação da posição aqui, não vai afetar em nada. Coloca, lembrando que esse primeiro socket, né, pessoal, ele tem que estar lá no pino SCL do CNC Shield, e esses dois aqui é o positivo e o GND, respectivamente. Conecta na posição correta e não teremos problema. Pronto, pessoal, na posição, agora vamos ver como que fica lá na máquina. Bom, pessoal, do outro lado aqui, então a plaquinha está pronta, né? Eu colei aqui as duas partes, né? Onde essa daqui é o espaçador e essa daqui, então, vai ser a placa que fará o contato com a placa sob teste, né? Ou sob usinagem aqui. Coloquei um pino aqui, né? Um pin header soldado aqui embaixo para eu facilitar a conexão aqui com o cabo que está conectado lá na nossa placa que adapta o circuito lá na CNC Shield, tá? Então, um dos cabos aqui eu coloquei também um socket de via única, tá? E no outro eu coloquei uma garrinha jacaré, tá? Então, observe que agora, ao tocar a garra jacaré nessa placa aqui, o LED lá, pessoal, vai acender, tá? Observe lá no canto esquerdo da imagem aí, ó. Conforme eu conecto aqui, ó, acende o LED lá, indicando então que houve o toque, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou substituir esse grampo aqui, ó, que está segurando a placa de circuito impresso, por esse aqui, tá? E vou prender na fresa a garra jacaré, tá? Com isso, agora eu vou conseguir fazer o processo de mapeamento para a máquina fazer a leitura do nível da placa em vários pontos e assim eu poder corrigir para fazer o novo trabalho. Bom, pessoal, aproveitando aqui que nós temos o probe funcionando já,
eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta aqui, além do nivelamento automático, né? Vem aqui no menu Window, tá? Em Plugins, vamos aqui em Probe Module, tá? Nessa janela aqui nova, pessoal, do lado do console, nós podemos fazer agora com que a própria máquina encontre o ponto zero da superfície da peça, né? E para isso ela vai utilizar o probe, né? Então vamos considerar aqui que a gente está na posição zero da máquina, tá? Observe aqui na fresa, pessoal, que eu mudei um pouco de posição aqui com relação ao zero dela. Eu avancei ela um pouco ali, pessoal, e trouxe um pouco para a esquerda, apenas para tirar dali da região que já foi marcada, né? Teve pouco toque ali na placa, então boa parte dela ainda está limpa, né? Essa vai ser a nova posição para X e Y0. Z0 também está naquela posição, a fresa está levantada. E aqui, pessoal, o que nós temos que tomar cuidado no G-Code Sender, né? Em Settings aqui, nós podemos colocar qual é o diâmetro da nossa fresa, tá? Não que isso aqui importe muito para o caso da nossa aplicação. Aqui é a velocidade com que a fresa vai se deslocar no primeiro toque, tá? Porque na primeira toque ela vai fazer de forma um pouco mais rápida, ou seja, ela vai buscar tocar a placa numa velocidade maior. Uma vez que ela tocar, ela vai recuar um pouco, e para isso a gente tem esse outro parâmetro aqui, ó, Retract Amount, que é o quanto que a ferramenta vai voltar após o toque. E depois nós temos aqui esse outro parâmetro que é a velocidade que ela vai fazer o toque final, né? Ou seja, ela vai tocar numa velocidade mais rápida a placa, encontrou a posição, ela vai levantar de novo o eixo Z, e depois vem lentamente, conforme esse parâmetro, né? No caso aqui está em 10, então ele vai retornar lentamente para tocar a placa, para ter bastante precisão. Então é bem simples aqui. E em Z, pessoal, né, que nós vamos trabalhar aqui, nós temos no primeiro parâmetro a espessura do material que será tocado. Como nós vamos utilizar a própria placa de circuito impresso para ser o ponto zero de superfície, pessoal, aqui eu tenho que deixar o touch ali em 0. Se a gente estivesse trabalhando com uma superfície não condutora, a gente teria que colocar o material condutor usando essa técnica aqui e saber qual é a espessura desse material, né, entre a superfície do material condutor, né, a espessura dele com relação ao plano que você está querendo fazer a medição. Para a aplicação de placa de circuito impresso, pessoal, pode deixar em 0 aqui, porque a própria placa, né, acaba fazendo parte do probe. E nesse segundo parâmetro, pessoal, nós vamos colocar o quanto que a gente aceita que o eixo Z vai se deslocar para baixo em busca de tocar a placa. No caso, eu coloquei aqui menos 10. Eu sei que se ela se deslocar menos 10 milímetros para baixo, ela com certeza vai tocar a placa, né, pessoal? Eu coloquei numa distância bem menor da fresa com relação ao plano ali da placa. Tá? Então, uma vez que está configurado isso, pessoal, você vem aqui e inicializa o teste. E vocês vão ver que ele vai automaticamente atualizar aqui o zero, tá, da máquina, tá? É importante observar isso. E vamos lá. Pronto, pessoal. Ele atualizou o ponto zero da máquina. Vocês viram que foi em 2 movimentos. O primeiro mais rápido em 100, correto? Nessa velocidade aqui, ó. E o segundo toque mais lento em 10, tá? Então, observe que o eixo Z agora ele está 2,22 milímetros elevado com relação ao ponto zero da máquina, que foi agora atualizada pelo próprio processo aqui, tá? Então, agora vamos finalmente fazer o processo de nivelamento automático. Para isso, nós vamos ver um outro plugin, então, no menu Window, vem aqui em Plugins e Auto Leveler. Essa é a janela, então, que nós vamos utilizar para fazer o processo de nivelamento automático da máquina. Então, a primeira coisa a fazer aqui, pessoal, é utilizar esse arquivo, né, como referência para o nivelamento, né? Então, eu venho aqui, ó, usar o arquivo carregado. Observe que está em milímetros tudo aqui, né?
Então, olha lá, pessoal, esses pontos que vocês estão vendo aqui é onde será a posição no eixo X e Y, que será tocado na máquina, né, para fazer o mapeamento da nossa placa. Só que ele está bem levantado aqui, né, pessoal? Está bem distante da placa. Isso está aqui, ó, pessoal, no Zmax, tá, pessoal? Nós temos aqui algumas janelas de configuração X e Y. Esses valores mínimos e máximos são obtidos do próprio arquivo G-Code, tá? Do que nós vamos usinar. Aqui o tanto que ela está levantada no momento aqui do teste, né, de nível. Então eu vou colocar aqui, pessoal, apenas 3 milímetros, tá? Olha lá no Visualizer o que vai acontecer. Desceu bem ali os pontos, né, de toque. Se eu deixar em 15 ali, funciona, pessoal? Funciona normalmente. O problema é que a máquina vai ter que ficar levantando o eixo Z muito para mudar de posição ali para cada posição de teste, né? E acaba tornando o processo muito demorado. Aqui, pessoal, em Resolution é onde a gente seleciona a quantidade de pontos de medição, tá? Então, se eu diminuir o valor aqui do Resolution, pessoal, observe que eu vou aumentando a quantidade de pontos de toque. Logicamente, pessoal, quanto mais pontos você colocar, melhor vai ser o mapeamento do desnível da sua placa. Só que vai tornar o processo mais lento. Vamos ver uma quantidade boa aqui para o tamanho dessa placa. Vamos fazer um teste aqui, pessoal, com 13, tá? Aqui em Settings, pessoal, é onde nós podemos configurar a velocidade de avanço do eixo Z no momento do toque lá na superfície da placa. Eu vou manter aqui em 10, tá, pessoal? Que é assim como foi feita ali para a detecção do ponto zero da máquina, acredito que é uma velocidade boa, tá? Se colocar muito rápido pode causar alguma imprecisão. Se colocar um valor menor, lógico, vai tornar o processo mais lento. Mas basicamente o que a gente mexe aqui em Settings é apenas aqui a velocidade do eixo Z no momento do teste de toque. E aqui no parâmetro Z mínimo, pessoal, nós vamos colocar o tanto que o eixo Z vai se deslocar para baixo, buscando tocar ali na placa, tá? Ela está com menos 0,1, que esse é o parâmetro que eu configurei do arquivo G-Code, né, para ser usinado lá, buscando remover apenas 0,1 milímetros do material, que no caso ali é o cobre. Mas para fazer o autonivelamento aqui, pessoal, eu vou colocar menos 5, tá? Ou seja, eu estou aceitando que a fresa baixe, né, no eixo Z até menos 5 de sua posição zero, com o objetivo de tocar a placa. Se ela baixar mais do que isso e não encontrar a placa, vai ser gerado um alarme, tá? Bom, vamos começar então, pessoal, aqui no botão Scan Surface para iniciar o processo de mapeamento do desnível da placa. Aí, pessoal, concluído então o processo de mapeamento, vocês conseguem ver que a diferença, né, de cores que dá então a intenção de mostrar o desnível, né, essa parte mais puxada para o laranjado aqui é a parte mais alta, essa parte mais verde aqui mais baixa, né? Conforme, né, é esperado, a gente viu a primeira vez que nós tentamos fresar essa placa. Bom, pessoal, eu tinha falado que ia colocar 12, mas acabei colocando 10 aqui na resolução
para aumentar um pouquinho aqui a quantidade de pontos de medição. Não tornou o processo tão lento quanto a gente esperava, tá? Não mudou muita coisa não, mas vão ter mais precisão. Ó, ok, pessoal. Terminou o processo de mapeamento. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu venho aqui no botão Apply to G-Code para que seja integrado esse mapeamento no arquivo G-Code que é da usinagem da placa. E assim, toda a parte de profundidade de avanço ali do eixo Z vai ser compensado de acordo com esse mapeamento, tá? Então eu venho aqui, ó, Apply to G-Code. Ok, então pessoal, agora o G-Code já está incorporado esse mapeamento novo. Basta agora a gente mandar a máquina começar a fazer a usinagem novamente para a gente ver o resultado. Mas antes, pessoal, não se esqueça de remover aqui, né, a garra jacaré da fresa, que se o negócio começar a girar aqui, vai torcer tudo. Então eu vou remover todos os cabos aqui, pessoal. Vou reposicionar a câmera aqui para ver se eu pego um ângulo melhor e já vou iniciar o processo. Olha aí então, pessoal, a qualidade da placa, o jeito que ficou, tá? Foi uma passada simples, né? Eu não fiz muito teste até agora, né? Vocês estão acompanhando aí no canal. Realmente ficou bem removido, tá? O cobre, dá para ver certinho o fundo ali do fenolite aqui, né? Eu acredito que para um primeiro teste aqui ficou muito bom, né? Mesmo agora com a máquina, né, tendo a placa desnivelada, até um pouco torcida ali, após o processo de nivelamento automático, realmente ficou bem interessante aí o resultado. Comente, pessoal, deixa a sua impressão sobre o acabamento. Então, jovem, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique se você está inscrito no canal, né? Fique à vontade aí para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até logo.